No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Bom dia, eu sou Joel Scali. Começa agora Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre o Dia do Professor. O Brasil ocupa a última posição no ranking de prestígio de professores, segundo a pesquisa realizada pela Fundação Walker. Apenas 9% dos brasileiros acreditam que os alunos respeitem seus professores. Por outro lado, o país lidera o ranking de agressões contra professores. Dados de um levantamento feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico mostram que 12% dos docentes já foram vítimas de agressões verbais ou intimidações de alunos. Para falar sobre o Dia do Professor, comemorado nesta quinta-feira, e os desafios enfrentados pelos docentes no país, eu vou conversar com Irene Reis, educadora e fundadora da CORE, Comunidade Reinventando a Educação. Lilian Mello, professora de língua portuguesa, que em 2018 conquistou o Prêmio Nacional de Professores do Brasil do Ministério da Educação, após criar o projeto Juventude Negra Periférica, do extermínio ao protagonismo, com os jovens do bairro Terra Firme, em Belém do Pará. É uma das 50 finalistas do Nobel da Educação. Você vai conferir as notícias do mundo com o repórter Eleutério Gevani, da Rádio ONU, direto de Nova York. Os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor, com a Isabela Alves, e a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Irene. Bom dia, Lília. E bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Temos motivos para comemorar o Dia do Professor? Olha, vamos dizer que sim, né? Vamos pegar uma perspectiva otimista, né? Ou seja, os professores trabalham, eles têm um espaço que deve ser valorizado. Então, desse ponto de vista, existir um dia para ele ser lembrado, a gente tem que comemorar. Agora, a situação dele profissionalmente, aí realmente a comemoração vai ficar a dever, Joel. Porque eu acho que a Irene e a Lília vão poder explorar isso bem. Bom dia, Irene. Seja bem-vinda novamente ao Observatório na Brasil Atual. Obrigada, meus queridos. Muito bom estar com vocês. Uma honra. Irene, a pandemia trouxe um novo desafio para a educação, o ensino à distância. Você acredita que nós estamos vencendo esse desafio? Eu não sei se vencendo esse desafio. A educação sempre traz desafios novos. Eu não sei se é uma luta que a gente tem que vencer. Eu acho que são aprendizados. A gente está aprendendo um montão de coisas, entre elas, eu acho que a pandemia conseguiu fazer a gente ressignificar o espaço da escola como espaço de relações, para além dessa obsessão por conteúdos. Então, eu acho que nesse momento de pandemia, aquele professor que ficou limitado ao transmitir conteúdos, que era basicamente o que fazia na escola, ele sentiu uma rejeição por parte dos seus estudantes, ele sentiu o cansaço dos seus estudantes e tal. Aquele professor que, como a Lília e tantos outros gigantes que eu tenho a honra de conhecer, aquele professor, aquela professora que conseguiram entender que no momento de pandemia, assim como em todos os demais momentos, importa como o sujeito está, ele foi se preocupar em abrir a câmera, em usar a internet, em usar a tecnologia, para cuidar desse sujeito, para depois pensar em enfiar conteúdo formal nele, sabe? Então, eu acho que o que a pandemia gritou, o que a pandemia fez foi intensificar as questões que já estavam pendentes, já estavam aí circulando, né, no nosso convívio. E uma delas é essa, é a questão da relação humana, da educação para a humanização. Professora, professora, que cuidaram disso, que olharam para isso, com certeza saem da pandemia se sentindo muito menos cansados, muito menos oprimidos, apesar de todas as condições adversas. Lilian, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra poder estar reunido para socializar experiências e refletir temas que são muito importantes, principalmente nesse período pandêmico. Então, gostaria de agradecer a todos, a todas e a todos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa novamente, viu, Lilian? Você está falando direto de Belém do Pará. Bem no coração da Amazônia. Lilian, a Arene falou de ressignificar a educação, a escola, nesse momento de pandemia. Como fica a população de baixa renda nesse novo processo?
que está acontecendo? Então, o que a Irene fala, e eu me sinto muito contemplada, eu gostaria somente de complementar de fato o que ela tem falado sobre essa oportunidade que nós temos de olhar com outros olhos essa relação de processo de ensino-aprendizagem e entendimento de escola e de ensino. Eu acredito que professores e professoras que já estão há muito tempo nessa guerra, e isso de fato é uma guerra quando se trata de Brasil, onde nós não temos uma estrutura consolidada de valorização dessa relação de ensino-aprendizagem mais inovadora, onde a gente contempla comunidades periféricas. Eu estou falando especificamente de uma escola, por exemplo, situada num bairro de periferia, que enfrenta todas as mazelas e todas as demandas que qualquer outro bairro periférico da região dos estados do Brasil. Então, não é somente do bairro da Terra Firme, isso não é uma narrativa local, isso é representativo nesse sentido. Então, eu acredito que esse momento é um momento da gente olhar com muito cuidado o que significa educação. Educação, ela precisa ser um instrumento de transformação social, e quando a gente pensa nesse instrumento, a gente precisa também entender que aquilo que é ensinado dentro da escola, aquilo que é tido como conteúdo, precisa ser, de fato, algo de ordem prática na vida e no dia a dia das pessoas. Então, num período de pandemia onde as pessoas precisaram e precisam manter e garantir o isolamento social, é importante a gente pensar que 70% da população periférica ela trabalha com comércio diretamente no aglomerado. E no momento em que a gente precisa garantir esse isolamento, é preciso pensar como é que se vai cumprir e garantir e honrar com a renda diária de manutenção e sobrevivência de uma família. Então, as escolas elas deveriam ser ponto de sustento e ponto de acolhimento. Infelizmente, para quem ainda não entendeu, as escolas públicas fecharam seus portões e tornaram-se prédios abandonados onde a comunidade conseguiu interagir. Então, é nesse momento em que a gente reflete, que a gente repensa, que a gente ressignifica e que a gente muda de conduta. Quem ainda está acreditando que é possível fazer educação desvinculado com uma relação dialógica com a sua comunidade, vai perder, com certeza, público, credibilidade e não vai fazer a educação acontecer. A dura realidade, 6 milhões de estudantes brasileiros não têm acesso à internet e nem como acompanhar as aulas. Como contemplar esses alunos produtos de uma realidade que a pandemia trouxe como desafio para o país? Exatamente. É por isso que quando a gente pensa em atender, a gente pensa em especificidade, em narrativas históricas, social e identidade de território. Porque no momento em que eu conheço a minha comunidade, eu conheço meus alunos pessoalmente, eu conheço a história de cada um deles, eu sei, e não é romantismo, que é um trabalho muito grande você identificar cada aluno por pessoa e entender que cada pessoa é uma história. Mas no momento em que eu consigo compreender as dificuldades, eu consigo criar estratégias de chegar até ele. Eu, pelo menos, consegui ir de casa em casa, batendo em plena pandemia, morrendo de medo de coronavírus, mas respeitando todas as orientações de prevenção, mas chegando até o meu aluno que não conseguia sair de casa e que estava passando por apuros. Então, assim, se eu atendo a minha comunidade, se eu atendo o meu local, se eu atendo a minha escola, o outro aqui do lado também atende e a gente constrói redes de alcançar alunos. Então, eu posso imprimir, eu posso usar rádio comunitária, eu posso usar WhatsApp, eu posso emprestar crédito. Nós fizemos sistemas rotativos de pessoas que tinham Wi-Fi e que poderia, por exemplo, acolher 3 ou 4 pessoas mantendo esse distanciamento. Então, não é uma fórmula, eu não tenho como dizer assim, olha, a gente vai fazer isso. Agora, paralelamente a isso e concomitantemente a isso, é necessário que as secretarias de educação percebam a importância de investir nessas iniciativas, porque não vai ser uma professora dentro de uma comunidade que vai resolver essas demandas. É uma rede, e essa rede precisa estar em comunicação constantemente. O que a gente não tem visto é, de fato, essa estruturação macro, essa estruturação maior. A gente tem visto guerreiros e guerreiras no meio de um campo de batalha, fazendo a diferença, mas é óbvio,
dispondo de uma energia muito grande que talvez não fosse necessária se nós tivéssemos suporte. Irene, como construir uma nova realidade para a educação brasileira diante do que nós estamos vivendo? Joel, vou fazer eco com as palavras sábias da Lilian, que é uma inspiração para mim. A gente precisa ouvir quem está no chão de fábrica, quem está lá no chão da escola fazendo a diferença, e a gente precisa ter uma política pública que resolva aquilo que realmente precisa ser resolvido. Então, as pessoas começam a investir ou pensar em soluções que não necessariamente atendem aquela comunidade, aquele coletivo, aquele grupo. Há, mesmo no meio científico, no meio acadêmico, educadores que defendem o fim da escola, que defendem que a gente aprende em todo lugar, então a escola não seria necessária e tal. Eu quero até ouvir a Lília a respeito de opiniões como essas, mas eu entendo que essa é uma opinião que está muito distante da realidade do Brasil, um país que precisa, sim, de uma escola, na minha opinião, na minha visão, e uma escola acolhedora, como propôs a Lília, uma escola que não queira só pensar em documentos formais e em seguir regras impostas e fora de contexto. Algumas escolas não conseguiram avançar ou atender e acolher os seus alunos em plena pandemia, porque ficaram esperando as ordens superiores. Isso que a Lilian fez, por exemplo, de ir de casa em casa, e outros professores fizeram isso são iniciativas pessoais, isso de tentar compartilhar a internet, isso de tentar ver o que está acontecendo com o aluno e tal. A regra de algumas secretarias, ou de todas as secretarias, era usar os dispositivos tecnológicos destinados para aquele fim, né? E alguns educadores, vendo que aquilo não funcionava, foram além, foram usar o WhatsApp mesmo, foram tentar um contato mais pessoal. Então, isso é uma, digamos, alternativa de humanização, mas muito pessoal. Para a gente conseguir resolver de verdade a questão da educação, a transformar gente isso em política pública, né? E a gente precisa entender que a educação de verdade é para todos. Então, é sim um projeto político não olhar para a educação e não investir nela e continuar mantendo a educação e a imagem do educador tão manchada como estão, né? Então, a gente precisa de uma ética, a gente precisa de uma amorosidade que, de fato, consiga fazer com que as transformações sejam realidade. Essa nova ética que você fala é o professor compreender o seu papel facilitador, diferente do que era no passado? Isso é parte da nova ética, quando a gente está falando do professor. Então, alguns professores ainda estão muito apegados à sua disciplina, né? Alguns professores ainda estão apegados a uma maneira de ensinar encaixotada naquela disciplina para a qual ele foi formado na universidade. Isso é muito triste, isso faz parte de uma nova ética. Mas eu estou falando de ética no sentido ainda maior que esse. A ética de um político que tira o dinheiro da merenda, que é muito básico isso. A ética de uma secretaria ou de um político, de um sistema político que de verdade desvia dinheiros da educação, investimento da educação, para outros fins, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma, enfim, sem nenhuma base legal, inclusive, né? Então, vamos aprovar o Fundeb, mas de verdade o dinheiro vai ser investido onde precisa ser investido? E é só isso mesmo? Num país como o Brasil, será que a gente não precisa de um investimento muito maior em educação, investimento financeiro para valorizar esse profissional, para que ele não tenha que desempenhar outras funções além da função de ser educador, como acontece muitas vezes? O professor é educador por vocação, mas aí ele precisa se manter. E para ele se manter, ele precisa ficar fazendo outros servicinhos para ele poder sobreviver e pagar lá a sua comida aí na casa, sabe? Então, a gente precisa, sim, de uma transformação radical. Tanto na maneira de agir de alguns professores em sala de aula, quanto na maneira de agir da gestão escolar mesmo e da gestão política. Lília, eu queria te ouvir a respeito do papel do professor e a sua importância nos dias de hoje. Então, a importância do professor, nós conseguimos documentar agora no período de pandemia, quando a gente percebeu que é uma função que ela é exercida, mas para que seja exercida é necessário muito estudo. A gente percebe que muitas mães, muitos pais, muitos responsáveis se viram com seus filhos dentro de casa sem conseguir conduzir esse trabalho escolar. Isso já é um ponto. Agora, eu acredito que a gente precisa compreender, enquanto educadores e educadoras, a necessidade de ressignificar tudo isso, e isso eu estou falando e fazendo crítica principalmente à questão da academia no que diz respeito à formação de professores, mas não somente à formação de professores, mas também à Secretaria de Educação no que diz respeito a oferecer trilhas pedagógicas de formação
dentro de metodologias mais ativas, porque quando a Irene fala sobre a questão de professores que ainda estão nesse aspecto mais formal e tradicional, a gente tem que lembrar também como é que se dá a construção desse professor e dessa professora que dispõe de uma carga horária absurda para cumprir e honrar com os seus compromissos financeiros e que não sobra, de fato, praticamente tempo para que haja esse investimento. E muitos, quando tem algum tempo no sábado e no domingo, vai fazer as suas pendências domésticas que não conseguiu fazer durante a semana. Tudo isso é uma bola de neve. São poucas pessoas que fazem, por exemplo, o que eu faço. Se tu me perguntares, Lídia, tu fazes curso? Faço. Quando? De madrugada. Pô, mas isso é saudável? Não, eu tenho insônia. Isso é um problema meu que resolvi dedicar a uma outra coisa, transformar um problema numa produção que traga algo positivo para mim. Mas todo mundo vai fazer isso? Não, não vai. Eu estou bem assim, estou ótima assim. Mas tem muito professor que olha para mim e diz, ela é louca, sabe? Mas Lilian, as suas condições denuncia uma situação muito grave na categoria dos professores. Por que ela chegou a ser tão desvalorizada do que antigamente, por exemplo, né? Por que chegou? Então, péssimas condições de trabalho, salários péssimos. Isso é uma questão predominantemente política. E assim, a gente responde isso muito facilmente quando a gente percebe de que se você faz investimento em educação, você faz investimento em sujeitos que contribuem produtivamente dentro da construção de uma sociedade. Então, são sujeitos críticos, são sujeitos atuantes, são sujeitos que questionam. Infelizmente, o Brasil hoje está numa estrutura política onde não é legal pessoas que questionam. E há uma criminalização desse sujeito que, de repente, questiona. A gente vê isso em rede social direto, né? Então, assim, eu acredito que é um plano, existe um planejamento de desvalorização dessa profissão, justamente porque é uma profissão muito perigosa. É uma profissão que, de fato, se você levar a sério, você desconstrói tudo que há de mal, de ruim, de maléfico no alicerce de uma estrutura política. Eu acredito muito nisso, inclusive. Eu posso te dar um exemplo dentro da minha escola, bem micro, para que a gente possa ampliar e entender enquanto país. Os alunos e as alunas que estão desde o ensino fundamental trazendo toda essa relação dialógica numa construção inovadora, termina o terceiro ano parando a escola e questionando não somente a Secretaria de Educação, mas toda a estrutura, para que a gente garantisse uma reforma na escola. Então, assim, a Escola Brigadeiro Fontinelli, em 2017, foi ocupada por 22 dias e foi a única escola do Norte que conseguiu manter uma ocupação interna de 22 dias. E aí, o que se dizia na época? É aluno da Lília. Isso daí é coisa da... Olha o que deu ela fazer essas palhaçadas dela. Então, assim, há uma iniciativa muito grande de criminalizar. É óbvio que não eram só os meus alunos, eram alunos de todos e de todas, mas a gente percebe que justamente aquela professora que está levando o aluno para fora, que está fazendo debate, que está, de alguma forma, questionando o uniforme, questionando a pintura da parede, questionando a direção, ela vai ser criminalizada quando esses alunos pegam uma autonomia e fazem alguma coisa de diferente dentro da escola. Para que o projeto pedagógico dê certo, ele tem que ter muita atuação, a atuação da comunidade é muito importante. Nesse projeto seu Juventude Negra Periférica, do Extermínio ao Protagonismo, houve a participação da comunidade? Foi importante para a consolidação desse projeto? Aí eu posso te responder como é que ele é construído, né? Existe um GT de responsáveis dos alunos, né? Que é o GT Amor Preto Minha Cria. E, assim, como é que os pais, os responsáveis dos alunos entram para o projeto? Quando eles percebem que os meninos estão sábado, domingo e feriado na escola sem ganhar ponto e o dia inteiro estudando. Aí a mãe pega e fala assim, por que o meu filho não quer ir de segunda a sexta, mas sábado ele quer ir para a escola? E aí esse questionamento faz com que a mãe entre no projeto para poder acompanhar. E isso vai virando uma rede, isso não foi da noite para o dia, isso começa em 2015, nós estamos em 2020, mas existe mãe que veste a camisa do projeto e diz, eu sou Cineclube TF porque ele tirou meu filho da droga, eu sou Cineclube TF porque agora ele está no palco, mas antes ele estava no tráfico. Isso daí diz muito. E uma outra coisa, aquela mãe que saiu da feira por conta do isolamento, costurou a máscara e a camisa para poder ganhar uma grana. Ou seja, até ele está gerando renda
né? Existe produto dentro do projeto que está conseguindo segurar a crise nesse momento. Então, volta para aquilo que a Irene estava falando. É necessário que a gente entenda que uma comunidade não se constrói do nada. Inclusive, o governo, numa hora dessa, deveria consumir esses produtos dentro da comunidade ao invés de se amarrar com grandes empresas. Porque nós estamos produzindo alimento, nós estamos produzindo roupa, nós estamos produzindo um monte de coisa. Existe um poder muito grande de autossustentabilidade de uma comunidade econômica dentro de uma concepção de uma economia criativa e solidária. Se a escola entende isso, ela consegue manter a sua comunidade no momento de crise. E isso é estudo, isso é educação. Irene, é muito importante o protagonismo da comunidade para um projeto pedagógico dar certo na educação. É isso, pegando o gancho aí da Lilian, isso é aprendizagem baseada em projeto, ou aprendizagem baseada em problema. Qual é o problema real dessa comunidade? Qual é o problema real dessa comunidade que os experientes educadores que foram buscar soluções acadêmicas para um montão de coisas podem facilitar a que esses mesmos estudantes e essas famílias possam encontrar por si mesmos as soluções. Encontrar a solução como todo o resto da comunidade, todo o entorno, como os políticos podem também contribuir para que isso se expanda, vira case e tudo mais. Sabe qual é o esforço político, num caso de um projeto como o da Lilian? É de abafar esse caso, é de não dar destaque para esse caso. Daí vem as organizações do terceiro setor, como a CORE e tantas outras, que trazem esses projetos à luz, que querem mostrar que esses projetos existem e que pessoas como a Lilian, que estão ali na prática, lutando e tal, precisam ser inspiradoras de novas ações. Entende? Então, ela é muito perigosa. Esta mulher é muito perigosa. Por quê? Porque ela está fazendo a transformação real, né? Então, isso incomoda. Então, em vez de dar destaque, porque se as pessoas começarem a ser formadas, se as pessoas começarem a ser formadas com conteúdos práticos e aplicáveis, se elas começarem a estudar não para se dar bem na vida, não para ganhar mais dinheiro, mas para servir o outro, que é essa a base da educação, né? Para melhorar enquanto sujeito e a sua melhora poder contribuir para trazer o outro para essa melhora, você imagina que tipo de cidadão a gente vai ter? Um cidadão muito perigoso, que não vai sair distribuindo teremos o voto uma outra dele. Sociedade, né? Não vai sair distribuindo o voto dele para qualquer um, sabe? Ele vai realmente pensar no valor do voto dele. Isso Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: a pandemia custa 375 bilhões de dólares à economia global por mês. O Eleutério Gavan, direto de Nova York, traz as informações. O custo mensal da pandemia à economia global é de 375 bilhões de dólares, revelam as Nações Unidas. Em mensagem de vídeo, o secretário-geral António Guterres realça que cerca de 500 milhões de empregos foram perdidos até o momento pelo novo coronavírus. Human development is going into reverse. Ele acrescentou que o desenvolvimento humano está em regressão pela primeira vez desde que iniciou essa medição em 1990. O chefe da ONU realça que 9 meses depois dos primeiros relatos da Covid-19, a pandemia já ceifou mais de 1 milhão de vidas e infectou mais de 30 milhões de pessoas em 190 países. Infections are rising and there are troubling signs of new waves. Much about the virus remains unknown. Guterres destaca ainda que as infecções aumentam e há sinais preocupantes de novos focos. O chefe das Nações Unidas apontou haver muito sobre o vírus que permanece desconhecido e um facto básico que é claro: o mundo não estava preparado para a crise de saúde. As Nações Unidas revelam que a situação expôs sistemas de saúde totalmente inadequados, grandes lacunas na proteção social e fortes desigualdades estruturais dentro e entre países. Em relação a lições aprendidas com a pandemia, Guterres destacou que o subinvestimento em saúde pode ter um impacto arrasador em sociedades e economias. Para a ONU, outra experiência da Covid-19 é com a meta de cobertura universal de saúde, para a qual sistemas públicos fortes e a prontidão para emergências são essenciais para comunidades, para economias e para todos. Da ONU News, em Nova York, Eleutério Gavan. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre o Dia do Professor, com Irene Reis, educadora e fundadora da CORE, Comunidade Reinventando a Educação.
A Lilian Mello, professora de língua portuguesa, que em 2018 conquistou o Prêmio Nacional Professores do Brasil do Ministério da Educação, após criar o projeto Juventude Negra Periférica do Extermínio ao Protagonismo. Frank Valverde, a crise sanitária trouxe um novo desafio para a educação brasileira. É verdade, Silvia, 375 bilhões de dólares é que custa para a economia essa pandemia. Está na hora de todos os governos, isso todos sem exceção do mundo inteiro, começar a repensar de que forma que está estruturado o mundo economicamente. E isso, claro, atinge diretamente a questão da educação, a saúde, enfim, todos os setores fundamentais e essenciais na vida de todos nós. Joel, eu queria aproveitar, e como hoje é dia do professor, né, 15 de outubro, dia do professor, queria colocar uma questão que eu acho fundamental. Com a pandemia, o professor acabou tendo que ir para o ensino remoto, né? E muitas vezes ele não esteve preparado para isso, não estava preparado para isso, para poder exercer o seu papel nessa questão. E também tem uma outra questão. Inegavelmente, até por ele não ter tido um preparo anterior, ele teve que trabalhar muito mais para isso. Agora eu coloco a questão tanto para a Irene como para a Lília. Não seria justo agora essa estrutura remunerar melhor o professor que está trabalhando muito mais para que o ensino pudesse funcionar como se deve? Lília? Olha, mano, eu até ri agora quando tu falaste isso, porque assim, a gente já precisa de uma melhor remuneração fora desse contexto. Com esse contexto, então, nunca uma professora e um professor trabalhou tanto, nunca. E assim, verdade. Ainda pessoas que abrem a boca para dizer que nós não fazemos nada e que nós não estamos trabalhando. A gente tem estudado muito, porque uma coisa é você ser formado para esse ambiente remoto, para que você possa ter uma intimidade maior com as câmeras, para que você possa entender alguns aplicativos e algumas plataformas digitais. Outra coisa é você ser obrigado da noite para o dia a compreender tudo isso, se sentir familiarizado diante da câmera e ainda trazer um conteúdo onde possa ser passado de uma maneira lúdica, atraente, para que tu possa, ou seja, toda a responsabilidade foi jogada nas costas do professor e da professora. E se, de repente, ele não consegue atrair o seu aluno e a sua aluna, e se, de repente, tu tens o instrumento, mas tu não tens a garantia desse público, a culpa é do professor e da professora. Mas ninguém para pensar de que não houve uma formação, não houve uma reflexão, não houve nada disso. Ou seja, nós estamos em uma situação emergencial. Existe uma forçação de barra muito grande, onde psicologicamente, emocionalmente, o professor está esgarçado e ainda está inserido num contexto onde ele teve perdas reais, de ter sido vítima desse vírus e ter perdido pessoas familiares. Eu, pelo menos, aqui na minha comunidade, as perdas foram gigantescas. É óbvio, e não seria diferente. A comunidade periférica, ela é a maior atingida. É muito fácil as orientações da Organização Mundial de Saúde ir para a televisão e dizer, lave as mãos, passe álcool em gel e use máscara. Mas quando você está numa comunidade que falta constantemente água, você faz o quê? Quando você está numa comunidade que não tem condições de comprar 1 quilo de arroz, o que dirá álcool em gel, você faz o quê? Então, foi por isso que a gente precisou também fazer as nossas orientações a partir da nossa linguagem. Então, com certeza, é necessário valorizar esse professor, é necessário valorizar esses esforços e a gente precisa ser melhor remunerado, sim. Irene? A gente tem que levar em conta ainda, além de tudo isso que a Lilian também falou, que o professor teve que usar tecnologias pessoais. Ele usou o espaço da sua casa, ele deixou de cuidar da sua casa, da sua família, das suas necessidades pessoais básicas, deixou de tentar se entender e se ver no meio de uma pandemia, se colocou realmente em segundo lugar para atender o seu público, os seus alunos e atender a sua comunidade. Usou as suas tecnologias, os seus aparelhos pessoais, alguns nem tinham ainda computador, um celular em condições para dar conta dessa demanda toda de fazer vídeo, editar vídeo, fazer material e tudo mais, e teve que fazer tudo isso. E aí, o que eu acho mais cruel, é óbvio, concordando com vocês, o professor já devia ter sido melhor remunerado, já devia ter sido preparado
para o uso de novas tecnologias, não foi, não está sendo, mas o mais cruel de tudo isso é o daqui para frente, é o professor, no meio de tudo isso, no meio de tanto aprendizado, ainda ficar sofrendo essa pressão do volta às aulas agora, em outubro, em novembro, no fim do ano. Ô, gente, que paranoia é essa? Que obsessão por conteúdo é essa tão gigante? E olha, no caso das escolas privadas, a obsessão é clara, é por matrículas. Outubro é momento de rematrícula. Então tem um desejo absurdo por essa rematrícula, e aí tanto faz se esse professor está em condições psicológicas ou não de voltar às aulas. Será que não seria razoável pensar que esse professor dedicou o ano inteiro a se apropriar de tecnologias e que agora, faltando 2 meses para acabar o ano, ele precisa dar uma respirada, só continuando a fazer isso que ele já se apropriou nesse começo de ano, respirar, e aí janeiro, vamos começar a pensar no que a gente faz em janeiro. Não chegou a vacina? Qual que é o plano? Para evitar a evasão, eu entendo também a preocupação pela evasão. Para evitar a evasão é só abrir a escola e voltar tudo de novo ao velho? É isso mesmo que a gente quer para a educação? Então, há pouco olhar para o professor, e isso é bem revoltante, é muito revoltante, sabe? Irene, eu acho que nesse momento a gente deveria orientar os pais. Pelo que você disse, na escola privada, a educação virou um negócio. Como empoderar os pais nesse momento, para que eles tenham uma visão crítica a respeito de volta, não volta, qual é a melhor situação para o seu filho nesse momento? Você precisa conversar sobre a realidade e tentar tirar esse pai, olha que difícil que eu vou falar agora, tentar tirar esse pai de um sistema tão capitalista no qual ele está envolvido. Esse pai está enlouquecido também. Por quê? Porque ele está sem os empregados da casa, porque ele está trabalhando home office, porque ele está percebendo que ele não sabe lidar com nenhuma das questões escolares, porque a vida inteira ele foi levado a terceirizar essas questões, então ele nunca tinha conversado com o professor, ele não sabia como é que era a dinâmica de aula, ele nem sabia como é que o filho dele se comportava com relação aos estudos. E aí ele descobriu tudo isso em meio à pandemia, em meio ao trabalho home office e com a ausência dos empregados. Então, assim, o como explicar isso é mostrar que esse filho dele pode estar com o vírus, ele pode transmitir o vírus porque ele é assintomático, esse professor pode pegar esse vírus ali no presencial e levar para toda a sua comunidade, a sua família, etc, etc. Mas, olha, eu tenho uma notícia péssima para te dar. Eu acho tão difícil a gente conseguir fazer esse convencimento, porque esse pai da escola privada, ele realmente está muito mergulhado num sistema capitalista e entendendo que o mais importante nesse momento é ele sair de casa, ele ganhar o dinheiro, ele manter o emprego dele e continuar com a vida normal. A vida normal é maravilhosa, não é? Porque eu terceirizo tudo, eu terceirizo a minha casa, eu terceirizo o estudo do meu filho e eu garanto ali o sustento financeiro. Entende? Então, está todo mundo muito perdido. Não é uma construção do dia para a noite. A gente precisa agora aproveitar, então, a pandemia e ser ético. A ética também vale para a escola privada. Ser ético de trazer esse pai e mostrar para ele o que é educação, mostrar que esse filho está sendo educado, mostrar tudo que o filho está aprendendo na pandemia e que não aprenderia em um outro momento. Né? E a humanidade, a solidariedade, o olhar para o outro, vendo nesse outro professor, é parte do aprendizado. Lilia, no seu caso, a escola pública discute a volta, não volta dessas crianças. É importante a participação da comunidade, dos pais nesse processo. Como empoderar os pais nesse momento em relação à realidade que você vive em Belém do Pará? Pois é, eu queria até complementar o que a Irene falou e deu como exemplo, porque quando ela pega e coloca esse pai e essa mãe sentindo a ausência desses funcionários para poder cuidar, e aí eu já trago meu pai e minha mãe como os funcionários. Porque aí, quando há uma exigência da empregada doméstica que muitas vezes nem foi liberada, né, do seu trabalho, com todos aqueles riscos, precisou ainda continuar no emprego, não tem a creche está fechada, e não tem quem fique com esse filho. Então, esse momento é um momento que a escola ela também cumpre com esse papel de salvação. É a última tábua de salvação, é onde eu coloco o meu filho guardado. Então, olha só como essa estrutura política e econômica, ela traz essa relação, que é uma relação muito perigosa para a escola, porque se pensa em tudo, menos na escola enquanto um lugar que, de fato, é construção de conhecimento. Então, é o lugar onde eu deixo seguro o meu filho. E aí o pai e a mãe também da escola pública se vê obrigado a querer que as aulas voltem para empurrar o filho para dentro da escola para poder cumprir com a carga horária dentro da casa da patroa, do patrão.
Então, de uma certa forma, voltar e fingir que está tudo bem é legal, está tudo bem. Mas e aí, como é que fica a escola em si? A relação que eu tenho com a escola, com a garantia desse aprendizado? Então, isso tudo é por isso que esse momento caótico, ele é um momento também de oportunidade da gente refletir esses fracassos, porque no final das contas, quando sai o resultado do IDEB, é fácil olhar e dizer, mas essa escola aí ela está baixa, mas esse rendimento aqui está muito ruim, mas e essa relação que se tem da escola, e esse entendimento que se tem dessa instituição enquanto uma instituição de ensino? Como é que está sendo tratado? Ela está resolvendo e tapando buracos de outros setores, que é a obrigação do poder público. Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Olá, Isabela, tudo bem? Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu trago as notícias mais acessadas do nosso portal. A primeira delas é sobre um entregador de pizza de 89 anos que recebeu a gorjeta de $12.000 nos Estados Unidos. Darlene Newey trabalha como entregador para ter uma renda extra, já que a sua aposentadoria não cobre todos os gastos. Uma família comovida com a sua história fez uma vaquinha online para ajudá-lo. Outra notícia é sobre as mais de 6.000 famílias que foram despejadas durante a pandemia no Brasil. O Amazonas concentrou 47% dos casos, com 3.000 despejos. Em São Paulo, foram mais de 1.600 casos. Para encerrar, nós temos a notícia de estudantes brasileiros que alcançaram o 10º lugar na Olimpíada Internacional de Matemática. Essa foi a melhor colocação alcançada pelo país na competição internacional e o Brasil ficou à frente de países como a Alemanha, Japão e Canadá. Essas foram as notícias da semana e para ficar por dentro de outras novidades do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Até a semana que vem. Obrigado, essa foi a repórter Isabela Alves, que volta na semana que vem. Frank Valverde, os despejos na pandemia, um absurdo. De um lado, o governo incentiva você se isolar e do outro lado, ele faz o quê? Ele despeja as famílias, sobretudo famílias da população de baixa renda. É verdade, eu acho que falta a sensibilidade política do governo de ter a percepção que, se ele está pedindo isolamento, o que está correto nesse sentido, ele tem que trabalhar também para garantir minimamente que essas pessoas fiquem isoladas, né? Você autorizar ou até, de uma certa forma, por omissão, incentivar o despejo, você aumenta as pessoas para a rua, né? Para não ficar mais em isolamento, né? Então, isso é uma incoerência, mais uma, né, desse governo que nós temos aqui hoje no Brasil. Joel, posso falar do Observatório em Movimento? Por favor, vamos lá. Projeto? Então, o Observatório Terceiro Setor está com um novo projeto, que é o Observatório em Movimento, que vai começar a campanha neste mês aqui. O que significa isso? É uma iniciativa que o Observatório Terceiro Setor está fazendo com o objetivo de apresentar informações, dicas e sugestões de especialistas de várias áreas do conhecimento, como a Irene, por exemplo, que vai participar também falando sobre educação do Observatório em Movimento. Que essas dicas todas são informações que vão ajudar a todos e a todas a viver melhor nesse pós-pandemia. E eu também aproveito para convidar a todos e a todas para nos seguirem em nossas redes sociais. No facebook.com/observatório 3setor, no Insta, @observatório 3setor. No YouTube, youtube.com/observatório 3setor. E falando em observatório, Joel, nós fizemos uma enquete, que eu acho que é importante, tem tudo a ver com o tema do programa de hoje. Nossa enquete que nós fizemos no Instagram, né, nesta última semana, nós perguntamos para as pessoas se elas acreditavam que o professor é valorizado no Brasil. E olha só os números, Joel, que impressionante. É difícil acontecer isso nas nossas enquetes. 100% das pessoas que se manifestaram disseram que o professor não é valorizado no Brasil. E em termos de valorização, Joel, para dar um encerramento aqui na minha fala, nós tivemos recentemente a aprovação do novo Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil. Eu gostaria que a Irene e que a Lília repercutisse um pouco dessa aprovação desse novo Fundeb. Ele vem para melhorar a educação, é garantia para todos e todas que agora a educação vai ter um novo rumo no Brasil,
Ou, como a gente viu recentemente nas últimas semanas, lá vem o governo querendo retirar o dinheiro do Fundeb para outras coisas? A gente sempre está com risco de o governo tirar o dinheiro do Fundeb para outras coisas, e aí tem muita gente de olho nisso, porque o Fundeb ainda está investindo no limite. Então, qual é o mínimo para ser investido? 18%, 25%? É isso que tem sido investido. Não tem sido, a gente não tem tido politicamente uma preocupação por aumentar o investimento na educação. A notícia boa é que pelo menos não vai ser retirado, não vai ser modificado, porque de fato há muitos educadores, uma construção no Ministério da Educação anterior a esse governo que luta para que haja um mínimo de investimento em educação. Mas ainda é muito preocupante, um país que precisa se desenvolver, que tem desigualdades abismais em relação à educação privada e à educação pública, e dentro da educação pública, desigualdades regionais, não é a mesma coisa uma escola pública de São Paulo que uma escola pública do Pará, não é definitivamente a mesma coisa. Então, precisa pensar em novos fundos de investimento e não ter dó de investir na educação, começando pela valorização do professor, como bem disseram as pesquisas, mas essa valorização financeira e moral também, né? Então, a gente reconhecer esse professor publicamente e começando pelas famílias. Talvez um dos aprendizados da pandemia tenha sido a valorização do professor por parte das famílias. As famílias entenderem que, de fato, não é todo mundo que pode sair ensinando qualquer coisa para o outro, né? Que o conhecimento do educador, de fato, é importante. A paciência que ele tem para ensinar alguma coisa para o seu estudante, mesmo aquele educador que ainda está preso ao tradicional, não é a mesma coisa que a família faria em casa, né? Então, o Fundeb ainda precisa ser muito revisto, muito protegido, muito preservado. Lívia. Ele não precisa somente ser revisto e protegido e preservado, mas, assim, sobre essa questão, vou enfatizar aqui sobre essa questão do mínimo que tem sido investido. Ainda, e mesmo que se garanta o mínimo e está sendo investido esse mínimo, é necessário pensar e se perguntar como está sendo investido. Porque a gente tem visto algumas iniciativas que elas são iniciativas em determinadas comunidades vazias, sem sentido. Vou te dar um exemplo. Imagina um governo que está dispondo de chips e entregando chips para alunos do terceiro ano, para que eles possam estar conectados e garantir o recebimento do conteúdo e garantir a assistência lá do conteúdo para o Enem. É só isso? Então, se eu entrego um chip e dou condições para minha aluna e para o meu aluno ficar de frente para um celular, para poder ter e receber esse conteúdo, já está tudo ok? É isso aí? Eu vou te dar exemplos vivos de alunos e de alunas que estavam de frente para o celular, mas atrás desse celular estava vendo a mãe apanhando do pai, estava com o vizinho com o som alto, estava doente. Então, assim, houve uma potencialização das mazelas dentro desse período de pandemia. Se eu desconheço essas mazelas, se eu desconheço o meu aluno, eu vou achar que um chip resolve porque eu estou dando estrutura. Não é só dar estrutura, é saber qual estrutura está dando e em que momento está se dando essa estrutura. Então, eu acredito que quando a gente desconstrói essa ideia do ter um padrão ou ter pelo menos um modelo a ser aplicado, a gente começa a perceber que, de fato, é necessário vir por dentro e não por fora, não é de cima para baixo, mas é compreender que essa construção se dá no pequeno. Isso é muito importante e eu tenho enfatizado muito, porque esses 25%, esses 18% pode ser muito melhor aplicado quando aplicado às realidades. E é necessário, de fato, construir outras fontes de investimento, outros fundos. É muito importante a gente ter isso, porque, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir até o Canadá por conta dessa premiação, para dizer e falar um pouco sobre esse projeto. E eu não fiquei muito espantada de perceber que os grandes projetos dentro de um país que é referência mundial de educação são projetos que estão sendo, que estão sendo desenvolvidos aqui, por exemplo, no interior aqui da Amazônia. Mas, assim, por que de repente, a gente não consegue perceber que o Norte faz, que a Amazônia faz?
justamente porque não há visibilidade, não há reverberação, não há alguma coisa que faça com que aquela professora que atravessa um rio inteirinho para levar o projeto dela, que é inovador, não se ecoa dentro do próprio Brasil. E aí o que a gente percebe é que professores e professoras no Canadá existe sim uma valorização e uma estrutura para desenvolver aquele trabalho. E nós estamos desenvolvendo sem valorização e sem estrutura. Ou seja, conclui-se que nós somos muito mais. Imagina você, se você dá estrutura e financia esse tipo de iniciativa, o quanto nós vamos crescer no que diz respeito à educação. Basta valorizar a educação, né? Exatamente. Eu vou só finalizar minha fala com aquilo que a Irene disse, que eu sou uma mulher perigosa. De fato, eu acho que eu sou realmente. Por quê? Porque muita gente dizia a si mesma, agora para a eleição, ela vem candidata a vereadora, todo mundo esperava eu me lançar. E eu não sou contra, eu acho que, inclusive, esses espaços precisam ser ocupados por educadores e educadores que têm essa visão transformadora. Mas quando eu não vi, falaram assim, mas o que foi que aconteceu? Por que ela não veio? Por quê? Porque quando tu fazes algo, é tão naturalizado na cabeça das pessoas que quando tu fazes algo, tu queres alguma coisa na política ali dentro. E esses espaços de educação não estão sendo ocupados por educadores, estão sendo ocupados por políticos. E isso acaba com tudo, isso destrói com tudo, entende? Entendo. Eu queria repercutir com você rapidamente uma situação trágica que está acontecendo durante a pandemia. 46% dos despejos aconteceram aí na região amazônica, ou seja, a pandemia atingindo a população de baixa renda. Recentemente, nós tivemos que ir para dentro do abrigo, que é um lugar onde era aquela construção da Minha Casa Minha Vida que não foi entregue para a comunidade. Então, assim, existem muitas famílias dentro de uma estrutura inacabada que moram já anos ali dentro. E nós tivemos que comprar uma briga direto, né, com a questão porque eles seriam despejados agora, no momento da pandemia. O que foi que nós fizemos? Desenvolvemos, isso está na rede social, é só ir lá que vocês comprovam. Nós desenvolvemos as nossas lives que nós faríamos, tudo lá dentro, fazendo a divulgação e tal. Para quê? Para que trouxesse a visibilidade de que existe ali dentro uma juventude que produz cultura, que são sujeitos de arte, né? Isso daí deu um congelamento, assim, impediu. Mas a gente sabe que a qualquer momento eles vão ser jogados na rua. Então, percebe como é que tem sido tratado essa comunidade periférica, essa comunidade sem estrutura. A qualquer momento, muitos jovens que pertencem a esse projeto, inclusive o coordenador do audiovisual que mora lá dentro, pode ser jogado na rua, simplesmente porque não há essa sensibilidade de que essas pessoas elas precisam, na propaganda é uma coisa, no real é outra. Muitas pessoas foram despejadas, muitas pessoas nossas foram despejadas, e hoje, atualmente, nesse momento, nós estamos nessa luta com a comunidade do abrigo. O que é um absurdo. Irene, você é fundadora do CORE, Comunidade Reinventando a Educação. Esse processo de reinvenção da educação, ele é constante. Como você já sempre falou várias vezes. Que processo você acredita que é importante desencadear agora para a gente viver um momento na educação na pós-pandemia? Joel, o que a CORE tem procurado fazer é dar luz a esses projetos. Então, a Lilian já está no nosso grupo, a gente traz o que ela faz, a gente já fez live com ela, a gente quer fazer muito mais com ela, a gente já trouxe o Geis, outro grande educador. Então, o que a gente tem feito muito é trazer, dar luz, dar destaque e divulgar esses projetos que têm o potencial de inspirar e ser multiplicado por outros educadores. Então, eu acredito muito numa educação, que é piegas a gente dizer isso, né? Mas eu acredito muito numa educação cujo pilar é o amor. Se a gente, de fato, conseguir amar o que a gente faz, amar o nosso aluno, amar tudo o que a educação pode trazer de construção e de humanização, eu acho que fica tudo muito reinventado, de verdade, como a gente fala aqui na CORE, sabe? É muito estranho a gente ter vergonha de falar sobre amor, é muito estranho a gente ter vergonha de trazer essa ideia de amor para a educação. Então, eu entendo que quando, de fato, houver amor naquilo, no fazer diário, a gente vai poder falar
de uma educação reinventada. Uma educação reinventada pelo amor, com o amor, tendo o amor como pilar, é aquela educação que cuida dos sujeitos, porque uma professora de português está preocupada com o fato de que um aluno seu vai ser despejado. Você percebe que isso é amor? Isso é muito mais, né, do que tentar fazer com que esse sujeito tenha um conteúdo ali dentro da cabeça dele. É tentar fazer com que esse sujeito desenvolva autoproteção, sabedoria, construção de conhecimento, como a Lília bem falou, né? Então, é um processo lento, mas, olha, eu vou te dizer que a notícia boa é que há muitos educadores gigantes que têm protagonizado esse processo, e isso precisa ser muito valorizado. E hoje, Dia dos Professores, é a esses educadores que eu dedico a minha reverência, o meu aplauso, o meu amor, sabe? Porque são muitos educadores que vêm nos procurar aqui na Core pedindo uma formação, pedindo uma vivência, pedindo um momento conosco para reflexão. São educadores que não estão tranquilos com essa situação, são educadores inquietos que querem e estão promovendo uma mudança, mesmo se sentindo à margem de um sistema, inclusive de um sistema interno. Eu tenho certeza, e a Lina pode falar sobre isso, quando o professor começa a empreender uma mudança, ele fica à margem do seu grupo. Ele é o diferentão, ele é o esquisito, o que leva palmadinha nas costas e gente dizendo assim, sério mesmo que você vai fazer tudo isso? Você vai ganhar a mesma coisa para fazer isso e para fazer, né, o tradicional. Então, esse professor, é para esse professor que eu quero olhar hoje, quero dar e dedicar o meu aplauso e a minha gratidão e dizer que conte conosco sempre da comunidade Reinventando a Educação. A gente estava falando do Fundeb antes, né? É muito esquisito a gente perceber que parte, por exemplo, do investimento, o Fundeb, ele é um fundo criado para o ensino, olha só, está muito claro ali, né? Ele diferencia muito isso. Então, o ensino, parte do fundo deve ser usada para a formação dos professores. Sabe o que muitas secretarias fazem? Leva o cara para a Finlândia, leva o cara para o Canadá, como disse a Lília, e sabe o que? O cara, quando chega lá, eu acho que ele volta com uma revolta ainda maior, porque o educador ganha uma grana na Finlândia, tipo 20 mil reais, ele já é mestre e doutor, ele pode ser só professor. Como é que tu me leva para a Finlândia, amigo? Quer que eu volte aqui para a periferia do Pará ou de São Paulo, aplicando o que aí dentro? Então, eu é que tenho que ir lá para a Finlândia para dizer tudo que eu faço aqui com nenhum recurso e com salário de miséria e com pouco reconhecimento social. A vergonha é a gente usar o Fundeb para levar o professor lá fora, para ele se formar e aprender a aplicar aqui. Isso chega a ser descarado, sabe? Muito descaramento. Então, eu vou tentar me acalmar só para aplaudir esse professor e dar os parabéns pelo nosso dia, pelo Dia dos Professores. Nós que somos inquietos e incansáveis e vamos buscando apoio, rede, conhecimento para a gente promover a transformação, sabe? Muito bem, esse programa foi ótimo. Em homenagem ao Dia dos Professores, nós queremos contemplar essa legião de pessoas dedicadas, como a Irene falou, preocupadas com o seu próximo. Como disse, 5 minutos de programa, Lilian, eu gostaria de dizer as suas conclusões finais, uma síntese importante que você gostaria de deixar registrada no programa de hoje em homenagem ao Dia dos Professores. E apenas uma perguntinha, o seu protagonismo incomodou os colegas? Você se sente isolada nesse trabalho que você realiza aí em Belém do Pará? Olha, Irene, perigosa tua. Eu estou no meio de uma seleção. Pela primeira vez, uma professora da Amazônia disputando o Nobel da Educação. E, assim, de fato, me sinto bem contemplada com a fala da Irene. Claro, é óbvio que a gente incomoda. A gente não incomoda só professor, a gente incomoda pais de aluno, diretor, gestor, a sociedade, né? Imagina que é um projeto que potencializa a arte de meninos que são marcados para extermínio. Então, eu estou tirando, né, roubando o público do tráfico, da igreja, porque é um projeto que valoriza também, que reconhece e valoriza a identidade sociocultural. Então, de repente, o menino e a menina começam a perceber também a importância de se ver preta na Amazônia, de se ver preto na Amazônia, de reconhecer e valorizar os saberes tradicionais dos povos originários da Amazônia. Isso tudo conflitua com um ensino tradicional. Eu sou professora de língua portuguesa, então eu deveria ensinar uma língua europeia. Eu não deveria estar falando da importância dos saberes tradicionais oralizados da minha bisavó. Eu não tinha que olhar, fazer com que o meu aluno e a minha aluna respeitasse a sua mãe, o seu pai, sua avó, bisavó, entendeu? Mas se tu parares para pensar, o que salvou meninos e meninas agora desse período pandêmico, principalmente dentro de um sistema de saúde colapsado,
foi a andiroba, foi a copaíba, foi o chá, foi o conhecimento dessas ervas. Então, mais uma vez, a vovó que resolveu, segurou as pontas aqui. Então, o que eu tenho para falar, principalmente nesse dia especial, que é o dia do professor e da professora, eu quero falar para as professoras, para os professores. Primeiro dizer que é uma honra, tá? Primeiro dizer que é uma honra que pertencer a essa categoria de pessoas que se importam e que fazem acima de qualquer coisa, independente de ter ou não ter estrutura, de ser ou não ser valorizado, mas que nasce com esse dom, e esse dom de amar, né? De saber amar e se permitir ser amado. Então, eu gostaria de dizer para essas professoras que tenham calma, e que tenham paciência, porque nós estamos fazendo o nosso papel, estamos fazendo bem além, inclusive, porque nós estamos nos esgarçando muito, nós estamos, muitas vezes, deixando de educar nossos próprios filhos para educar o filho do outro. Então, é necessário ter a tranquilidade de que a nossa missão está sendo cumprida e de que a gente precisa se fortalecer. Se não estão nos valorizando, nós vamos nos autovalorizar. Nós vamos dizer e apontar aquele profissional que está fazendo a diferença. É muito importante a gente se conectar nesse momento e ressignificar o amor à vida. A pandemia ela veio para que a gente possa dar um novo olhar para a vida. E a educação ela é esse instrumento do olhar amoroso com o outro, cuidado com o outro, porque não adianta eu me cuidar se eu não cuido do outro, o outro vem e transmite para mim. Então, é muito importante que a gente possa se autovalorizar. Gostaria de parabenizar profundamente vocês que estão aí nessa guerra, sem arma, sem munição, mas com todo o coração aberto, acreditando de que é possível fazer transformação. E a gente não faz isso pela gente faz isso pelos nossos filhos, os nossos netos, as próximas gerações. E a gente com certeza vai ganhar essa luta, porque a gente está protegido pelos nossos ancestrais. Muito obrigada a oportunidade de estar aqui falando de uma profissão tão honrosa como essa. Frank Valverde, suas conclusões finais. Então, Joel, a educação, juntamente com a organização popular, é um principal pilar para a transformação da nossa sociedade. E não há educação sem professores e sem professoras. Então, no dia de hoje, eu dou os parabéns a todos os professores e todas as professoras. Irene, 30 segundos para você dizer qual é o seu maior medo em relação à educação brasileira. Que ela seja toda privatizada e que ela deixe de ter essa amorosidade que precisa ter. O educador da escola pública tem conseguido realmente transmitir amor aos seus estudantes, apesar de todas as adversidades, e o educador de escola privada também, mas dentro de muitas limitações do que essa relação clientelista impõe. Gratidão a todos por essa oportunidade de estar aqui com vocês e de homenagear todos os meus colegas. Eu sou professora desde os meus 14 anos de idade, já tenho 41 e amo a minha profissão, amo o que eu faço e não abriria a mão de fazer isso nem que eu tivesse a maior quantidade de dinheiro do mundo. E eu digo sempre isso. Se você ganhasse na Mega Sena, o que você faria? Abriria uma escola? Obviamente. Então, gratidão imensa por essa oportunidade. A Lília, querida, uma professora que me inspira muito por estar caminhando junto, por me inspirar sempre, por compartilhar, e estar sempre aberta a compartilhar. Vocês, jornalistas, dando esse espaço para a gente da educação, mostrar realmente o que a gente faz e quem a gente é. E isso que a Lília falou, de a gente poder se autovalorizar e valorizar o companheiro, é uma grande verdade, uma grande dádiva. Então, aproveita esse Dia dos Professores para homenagear essa gigante educadora que é a Lília, agradecer pela vida dela e pelas ações dela, que tanto inspiram todos nós educadores. Gratidão imensa. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Irene Reis, educadora e fundadora da CORE, Comunidade Reinventando a Educação. Lilian Mello, professora de língua portuguesa. Em 2018, conquistou o Prêmio Nacional de Professores do Brasil no Ministério da Educação após criar o projeto Juventude Negra Periférica, do extermínio ao protagonismo, com jovens do bairro Terra Firme, em Belém do Pará. É uma das 50 finalistas do Nobel da Educação. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.